bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos, em nome de Jesus. Alma de Cristo, santificado, cuerpo de Cristo, salvador, sangre de Cristo, libriana, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, conforta-me, oh en Jesús. E aqui estou neste dia para a honra e glória do Senhor, para manifestar o poder do seu amor, para manifestar o poder da sua misericórdia, da sua proteção. E aí, como está escrito: ó meu Jesus, não permita que eu me afaste de ti, do espírito maligno defendei-me. Amém. Irmãos, pois é necessário nós contarmos sempre com Jesus, porque nós sabemos que na nossa caminhada cristã, nossa caminhada neste mundo, nós passamos por muitas lutas, nós passamos por muitas tentações, e nós temos que ter o discernimento espiritual de se voltar sempre para Deus, de se voltar sempre para nosso Senhor Jesus, para que assim a gente não se perca no caminho, para que assim a gente não se afaste da palavra de Deus, que a gente não se afaste de nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente Deus, somente nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de nos defender do espírito maligno. Por isso é necessário nós sermos humildes, por isso é necessário nós buscarmos sempre o Senhor Jesus. E sabemos, irmãos, que nós somos seres humanos e a palavra diz que nós somos pecadores. E tem momentos na nossa vida que nós decidimos pecar, que nós decidimos buscar as coisas das trevas, principalmente quando nós estamos passando por momentos difíceis. Mas se não for a misericórdia do Senhor para nos resgatar, se não for a misericórdia de Deus para nos salvar, para nos defender, nós acabamos indo buscar as coisas das trevas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos defenda do espírito maligno. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a nós combatermos o bom combate, guardar sempre a fé. Porque, irmãos, é uma constante luta. Constantes são as lutas. Nós caminhamos na contramão do mundo. O mundo vem com suas chagas malignas para querer nos destruir, para querer fazer com que a gente pare de caminhar, fazer com que a gente pare de anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos parar de falar de Jesus, porque neste nome há poder. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso é necessário contar sempre com o Mestre, por isso é necessário contar sempre com o Senhor Jesus. Ele está vivo, Ele reina no meio de nós. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Por isso que nós também não podemos abandoná-lo. Por isso que nós não podemos nos afastar do Mestre. Porque só Ele tem o poder de dissipar todo o mal. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E perdão, Senhor, por todas as vezes que te ofendi com o pecado. Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu decidi ir para o pecado e deixei o Senhor de lado. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcança para que nós possamos permanecer verdadeiramente no Teu amor. Irmãos, como já disse e repito, constantes são as lutas.
As lutas não param quando nós nos convertemos. Aí que começa a luta verdadeiramente do bem contra o mal. Porque é quando nós nos convertemos e sabemos que a conversão é diária, todo dia é dia de se converter. Ainda que nós cheguemos a um ápice fundamental de conhecimento da verdade, nós precisamos nos converter diariamente, porque a conversão é diária, meus irmãos. Certo? A palavra nos ensina que quem vive em Cristo é nova criatura. Quem vive em Cristo é liberto. E é verdade. Mas para que nós permaneçamos nessa libertação, é preciso buscar dia após dia. Sabemos que nesta caminhada em busca do Senhor Jesus, o diabo vai vir nos tentar para nos atrapalhar de nós avançarmos, de irmos ao encontro do Mestre, de irmos ao encontro do Senhor Jesus, porque o diabo sabe que Jesus Cristo, Ele é o libertador. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, porque a gente sabe, irmãos, que a presença de Jesus dissipa todo o mal. E quando Jesus caminhava de cidade em cidade, teve uma das cidades que Jesus passava, e ali se aproximando, os demônios disseram: o que queres de nós, Jesus, Filho de Deus, Filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Olha para aí, irmãos. Os demônios sabem quem é Jesus e estremece de medo. Por isso que nós temos que buscar sempre o Senhor Jesus. Sabemos sim que todos nós somos pecadores, muitas das vezes miseráveis, egoístas, orgulhosos. Mas o Senhor, nosso Deus, que é amor, Ele não desiste de nós. Por isso que Ele nos convida a viver verdadeiramente no seu amor. Meu filho, pecaste? Não tornes a pecar. E suplica pelas faltas. Suplica a Deus. E louva-o. E permanece firme na justiça. E detesta firmemente a iniquidade. Dá-nos a graça, Senhor nosso Deus, de nós detestarmos o pecado. Porque o que separa o ser humano de Deus é o pecado, é as injustiças, é a corrupção. E como eu sempre tenho comigo e falo, a gente não precisa se corromper para ter as coisas, porque quem tem Deus já tem todas as coisas. Ah, Anderson, mas a minha situação está difícil. Ah, Anderson, é porque você não está na minha pele. Ah, Anderson, porque as coisas estão difíceis, está me faltando isso, está me faltando aquilo, eu estou cheio de dívidas. Mas aí você vai se corromper para as coisas piorarem? Buscai o Senhor. Não é o que Jesus ele nos ensina? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque a Deus aonde tu estás, seja dentro da tua casa, seja fora de casa. Se vocês invocarem o santo nome do Senhor, vocês serão salvos. Peçam a Deus ajuda. Não é o que diz a palavra? Pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Quem pede, recebe. Mas peçam com fé. Se te falta sabedoria, peça a Deus. Irmãos, parece que a gente só lembra de Deus quando tudo está ficando difícil, ou até mesmo impossível para nós. Mas nós temos que lembrar de Deus sempre, seja nos momentos felizes, seja nos momentos difíceis. Temos que pedir a Deus sabedoria. Dai-me, Senhor Deus, sabedoria. Peçam em nome de Jesus e vocês receberão. Oh, meu Jesus, não permita que eu me afaste de ti.
Do espírito maligno defendei-me. Defendei-me, defendei-me, defendei-nos, ó Senhor. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que nós possamos sempre contar com o Mestre e que nós sejamos perseverantes, assim como aconteceu com aquela mulher cananeia. Ela tendo uma filha, se eu não me engano, ela sofria, com algumas crises. Então, ali o demônio atormentava. Mas se você for reparar, aquela mulher cananeia, ela era pagã, se eu não me engano. Então, e ela foi ao encontro de Jesus. E se você for reparar bem essa passagem, glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você vê que aí tem perseverança. E é perseverança, confiança no Mestre. Porque aquela mulher, ela foi insistente, indo ao encontro da cura de sua filha. Assim também deve ser nós, irmãos. Nós temos que ser perseverantes. Porque Jesus disse a princípio para aquela mulher: eu fui enviado. Como Jesus diz, na palavra, Jesus ele foi enviado para aquele povo. Mas aquela mulher, ela mostrou para nós que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então, se a gente for reparar bem, que grande exemplo de fé que aquela mulher teve em nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo não estando em nosso meio. Porque depois Jesus diz para ela: grande é a tua fé, meu Senhor e meu Deus. E nós, irmãos, que conhecemos Jesus, que sabemos quem é Jesus, muitas das vezes não temos esta grande fé. Por isso é importante a gente perseverar. Por isso é importante e necessário nós caminharmos na certeza de que o Senhor nos ouve, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa. Deus é misericordioso. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse Deus? Por isso o salmista diz: é melhor refugiar-se no Senhor que confiar no ser humano. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar nos poderosos. É melhor refugiar-se em Deus, meus irmãos, porque Deus não decepciona, Deus não nos abandona. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como também tem aquela passagem do centurião, que vai ao encontro de Jesus procurar a cura do seu empregado. Olha que grande exemplo também. Aquele homem não vivia no meio daqueles que buscavam a Jesus, que acreditavam no Mestre. Mas aquele homem, ele foi ao encontro de Jesus porque ele tinha certeza que Jesus poderia fazer algo maravilhoso, como fez, curando o empregado daquele centurião. Então, que o Senhor nos cure, que o Senhor nos liberte, que o Senhor faça a gente ter uma fé viva e verdadeira. Porque, irmãos, nós podemos
tocar em Jesus através da nossa fé, através da confiança, através da palavra. Quando oramos, por isso é necessário a importância de nós orarmos sempre, porque a oração é a comunhão com Deus, é ter um diálogo sincero para com Deus, mesmo sabendo que nós seres humanos somos pecadores, mas Deus ele quer ouvir de nós. Como Paulo disse, se é preciso gloriar-se, é das minhas fraquezas que me gloriarei. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou mentindo. Bendito é Deus, meus irmãos, para toda a eternidade. Por isso é necessário nós buscarmos sempre a Deus, para que Ele também nos torne pessoas benditas, pessoas que são, para que Deus nos torne verdadeiramente seguidores do seu Filho Jesus Cristo. E continuemos anunciando a palavra, continuemos anunciando o reino de Deus. Mesmo sabendo que nós somos pequenos e falhos muitas das vezes, mas o Senhor conta conosco, o Senhor confia em nós. Assim como Ele confiou em Pedro, mesmo depois de Pedro ter o negado, mas o Senhor confiava nele, sabia do potencial de Pedro. E depois Pedro ele mostrou esse grande amor que ele tinha por Jesus. E ele mostrou que teve, glória a Deus. Então, assim somos nós, irmãos. Na nossa caminhada, a gente também vai vacilar, mas que a gente na nossa caminhada nós também vamos vacilar. Porque nós somos pecadores, mas nós não podemos jamais nos conformar com o pecado, que a gente nunca chegue ao ponto de escandalizar. Não, irmãos, nós não podemos escandalizar. Nós temos que honrar a palavra de Deus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre do maligno. Em nome de Jesus Cristo. E que nós possamos continuar a nossa missão, sempre tendo fé em Jesus de Nazaré. Que a gente nunca desanime. E se nós estivermos cabisbaixo, desanimados, que a gente invoque o santo nome do Senhor. Ó Senhor, me ajuda. Nós temos que abrir a nossa boca, meus irmãos. Porque Deus quer que a gente também fale. Certo, tem momentos na nossa vida que a gente não quer falar, que basta a gente se ajoelhar e Deus agirá, porque joelhos no chão, vitória de Deus no coração. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Deus abençoe a tua família e que Deus nos guarde quando nós saímos e quando nós voltamos, em nome de Jesus Cristo, amém.